Padre Pio certa vez revelou um segredo que a maioria dos católicos ignora. Uma verdade que ele carregava em seu corpo ferido e que sussurrava, com urgência, a seus filhos espirituais mais próximos. Meu querido irmão, minha querida irmã, prepare seu coração porque o que você vai ouvir agora não é uma história antiga, mas sim um alerta pulsante para o nosso tempo, uma contagem regressiva que nos leva de uma forma assustadora entre a noite de hoje e os primeiros dias do ano de 2026. Este não é um momento para a negligência ou para a preguiça espiritual. É a hora de erguer a guarda e clamar a Deus, pois o perigo iminente, sobre o qual o santo de Pietrelcina advertiu, está se manifestando com uma força que jamais vimos em nossas gerações. Padre Pio não falava apenas sobre castigos físicos ou desastres naturais. Ele falava sobre a grande escuridão da alma, a apostasia que se instalaria nas famílias, o esfriamento da caridade que faria muitos, até mesmo os mais fervorosos, tropeçarem e caírem. Ele via o futuro com a clareza dolorosa de quem compartilha das chagas de Cristo. E o que ele viu para este período, para este intervalo crítico que estamos vivendo, deve nos fazer ajoelhar imediatamente. Você já se sentiu ansioso como se estivesse esperando por algo terrível, mas sem saber exatamente o que? Já percebeu que a maldade e o cinismo parecem ter se tornado a norma e que a fé é ridicularizada até mesmo dentro de nossos próprios lares? Essa sensação, meu filho, minha filha, é o eco da profecia de Padre Pio ressoando em seu espírito. Ele nos advertiu que o ataque mais sofisticado do inimigo viria na forma de uma confusão espiritual tão densa que faria muitos duvidarem da própria existência do pecado, da eternidade do inferno e até mesmo da presença real de Cristo na Eucaristia. O alerta de Padre Pio não é sobre a destruição de pontes ou edifícios, mas sim sobre a destruição das almas. O perigo que ele viu e que se aproxima rapidamente dos primeiros meses de 2026 é a perda total do sentido do sagrado, a profanação do lar e a inversão dos valores cristãos. Tudo isso acontecendo de forma tão sutil que muitos irão rir enquanto caminham para a perdição. O que eu vou te revelar agora pode mudar sua vida, mas exige coragem para ouvir e, mais importante, humildade para agir. Padre Pio, o portador dos estigmas, o homem que combatia o demônio face a face, ensinou que nestes tempos de grande prova, a única armadura infalível é a oração contínua e a confissão frequente. Mas o que torna este alerta tão específico para o período entre a noite de hoje e os primeiros dias de 2026? É o acúmulo de pecados não reparados. É a indiferença de um mundo que recebeu a misericórdia de Deus e a jogou fora. E é a iminência de um juízo que, antes de ser final, será corretivo para aqueles que se recusarem a retornar. Por isso peço a você, meu querido irmão, que neste momento, se você crê no poder de intercessão do Padre Pio, que escreva nos comentários: eu creio no alerta de Padre Pio. Este é o primeiro passo para afastar a escuridão que se aproxima. Para entendermos a seriedade deste aviso, precisamos mergulhar na vida do homem que o proferiu. São Pio de Pietrelcina, um frade que viveu a mais intensa e dolorosa batalha espiritual que um ser humano pode suportar. Desde muito jovem, ainda Francisco Forgione, ele foi escolhido, e essa escolha veio com um preço altíssimo: o sofrimento. A infância de Padre Pio foi marcada por visões, mas também por ataques violentíssimos do demônio, que ele chamava de barbudo ou cão maldito. Estes ataques não eram apenas tentações mentais, eram assaltos físicos. O demônio batia nele, arrastava-o pelo quarto e tentava fazê-lo duvidar de sua vocação. Essa luta constante não o enfraqueceu, mas o preparou. Padre Pio não era um profeta de gabinete. Ele era um soldado na linha de frente. E quando ele nos avisa sobre um perigo iminente, é porque ele já viu e sentiu o poder e a estratégia do inimigo. Os ataques que ele sofreu em sua juventude, meu filho, são um microcosmo do que está reservado para a humanidade neste período que antecede 2026. A confusão deliberada. O demônio aparecia para ele disfarçado de Jesus, da Virgem Maria, ou até mesmo de seu diretor espiritual,
para semear a dúvida e o erro. Padre Pio só conseguia discernir a mentira por causa de sua profunda obediência e da direção espiritual que ele seguia à risca. Ele nos ensina que quando o mundo estiver imerso na confusão e na mentira, a única bússola segura é a fidelidade à Igreja e a obediência aos ensinamentos de sempre. O grande perigo que se aproxima é o ataque direto à verdade, a tentativa de fazer-nos aceitar a mentira como se fosse a luz. É por isso que o alerta dele é tão urgente. A preparação precisa ser feita hoje, nesta noite, antes que a escuridão chegue ao seu ápice. Deixe seu like se você sente a presença de Padre Pio neste momento e compartilhe este vídeo para que mais pessoas saibam do perigo. O milagre dos estigmas, que se manifestou plenamente em 1918, não foi apenas uma prova de santidade. Foi um canal de intercessão e um megafone divino. As feridas abertas nas mãos, nos pés e no lado de Padre Pio eram o sinal visível de que ele estava vivendo a paixão de Cristo para a redenção dos pecadores. E era através dessas chagas que ele recebia as revelações sobre o futuro. Ele via o estado das almas com clareza aterrorizante. Contam-se histórias de pessoas que chegavam ao seu confessionário pensando estarem preparadas, e o Padre Pio, antes mesmo de ouvirem as acusações, dizia: "Você não me contou o pecado daquela noite? Não se lembra do que aconteceu em 1952? Ele desnudava a alma do pecador, porque ele sabia que a hipocrisia e a negligência na confissão eram as primeiras fissuras pelas quais o demônio entraria, especialmente no tempo de crise que se anuncia. E o que ele nos pede? Penitência e oração. Ele disse: reze, espere e não se preocupe. Mas ele não era ingênuo. Ele sabia que a oração precisa ser intensa e sacrificada. O rosário era sua arma preferida, a escada de Jacó que ligava o céu à terra. Ele segurava o rosário como um guerreiro segura sua espada. Meu irmão, minha irmã, o perigo que ele previu para os próximos meses até 2026 é que o mundo, seduzido pelo prazer e pela tecnologia vazia, abandonará completamente o rosário. E quando a oração for esquecida, a proteção de Nossa Senhora será afastada e estaremos vulneráveis aos ataques mais ferozes. Você que está assistindo esse vídeo, eu te pergunto: você tem rezado o rosário diariamente, com fé e devoção? Se a resposta for não, comece hoje, antes que o tempo se esgote. Houve um período em que Padre Pio foi forçado a se isolar de seus fiéis, devido a dúvidas levantadas por parte de algumas autoridades eclesiásticas. Esse isolamento foi um sofrimento terrível para ele, mas também um tempo de profunda união com Deus. Foi nesse período de ostracismo que ele aprofundou sua visão sobre o futuro da Igreja e do mundo. Ele via a Igreja passando por uma purificação, e os tempos que ele descrevia são exatamente os que estamos vivendo. A divisão, a confusão doutrinária, a frieza nos corações. E ele avisava: não tenham medo da tempestade exterior, mas sim da traição interior. O perigo de 2026 não é apenas o mundo lá fora, mas o joio crescendo dentro do campo da própria Igreja. É por isso que ele clamava pela fidelidade cega ao Papa e ao magistério de sempre, pois apenas a rocha de Pedro resistirá à investida final da confusão. Pense no milagre da bilocação. Padre Pio podia estar em San Giovanni Rotondo, no seu convento, e ao mesmo tempo aparecer em outro continente para ajudar um soldado ferido, um moribundo, ou um pecador em desespero. Essa capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo prova que, para os santos, o tempo e o espaço são irrelevantes diante da vontade de Deus. Se Padre Pio podia viajar no espaço para salvar vidas, imagine com que clareza ele podia ver os eventos que se desenrolariam no tempo. Ele via a sua luta, a sua dificuldade, a sua tentação de desistir da fé, e é por isso que ele intercede por você agora. Ele sabia que o período que se aproxima seria de grande tentação contra a esperança. Ainda sobre as revelações do futuro, há um episódio marcante com um general do exército italiano que foi visitar Padre Pio. O general descrente perguntou-lhe sobre o futuro da Itália e da Europa. Padre Pio olhou para ele com uma tristeza profunda e disse que a humanidade, se não se convertesse, iria cavar a própria sepultura.
Ele falou de guerras, não apenas com armas de fogo, mas guerras de ideologias, onde o homem tentaria roubar o lugar de Deus. O general saiu assustado e se converteu. O que Padre Pio viu para o período que se estende até 2026 é a materialização dessa guerra ideológica, onde a família, célula básica da sociedade, é o principal alvo. Se a família cair, o mundo cai. E essa investida contra o casamento, contra a santidade da vida, é o cerne do perigo iminente. Você que está em luta pela sua família, saiba que Padre Pio está contigo. Escreva: "Minha família é de Jesus", nos comentários para selar essa proteção. Você pode estar pensando que não tem solução, que o mal é forte demais e que você sozinho não pode fazer nada. Esse é exatamente o pensamento que o inimigo quer instalar em sua mente. A paralisia pelo desespero. Mas Padre Pio nos ensina a resistir. Ele ensinava que na hora da tentação, devemos nos agarrar ao crucifixo e invocar o nome santíssimo de Jesus e de Maria. A tentação pode durar horas, mas a fé deve durar toda a vida. Para combater a confusão que ele previu, ele nos deu a arma da simplicidade. Não procure por revelações espetaculares ou doutrinas complexas. Volte ao básico: missa, Eucaristia, confissão e o Santo Rosário. Esses são os pilares que resistirão à onda de apostasia que ele viu avançar em direção aos primeiros meses de 2026. Há uma história conhecida de um farmacêutico que se recusava a acreditar na presença do demônio, até que Padre Pio o confrontou diretamente. O farmacêutico zombou da ideia de que o mal era uma pessoa. Padre Pio, com sua voz firme, olhou para ele e disse: "Meu filho, se você soubesse como o demônio é real e como ele te odeia, você passaria todos os seus dias em oração e vigilância." E depois fez um sinal da cruz e o farmacêutico sentiu um ardor no corpo, como se tivesse sido queimado, e o cheiro de enxofre. Ele se arrependeu profundamente. Esta história não é apenas um conto. É a prova de que o alerta de Padre Pio é real. Ele nos chama a reconhecer o inimigo, porque só assim podemos nos preparar para a batalha que se intensifica neste momento. E por falar em urgência, lembre-se do perfume de Padre Pio, o odor de santidade. Muitas vezes, quando ele estava rezando ou intercedendo por alguém, um aroma doce de rosas ou violetas preenchia o ambiente, sinal da presença de Deus e da intercessão de Nossa Senhora. Este perfume aparecia especialmente em momentos de perigo espiritual. Se você sentir o perfume de Padre Pio em sua casa ou em sua oração, saiba que é um sinal de que a sua oração está sendo ouvida e que a proteção está ativa contra o perigo que ele previu. Mas essa proteção só é eficaz se você estiver em estado de graça. Agora eu quero te pedir uma coisa especial. Manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp que precisam dessa mensagem. Pode ser sua mãe, seu pai, um amigo que está passando por dificuldades. E depois de mandar, volta aqui e escreve "Amém" nos comentários. Padre Pio vai abençoar você e essas pessoas. A crise que Padre Pio viu não é apenas global, ela é íntima. Ele disse que o maior perigo seria a perda da direção espiritual e a falta de sacerdotes santos e corajosos. Ele lamentava a tibieza de muitos pastores. Para ele, o pecado do mundo era o pecado dos padres. Isso significa que, se o período até 2026 for de trevas, devemos redobrar as nossas orações pelos sacerdotes para que eles sejam faróis de luz e não causem escândalo. Reze pela santidade do seu pároco. Reze pela vocação. Padre Pio insistia que a salvação das almas depende da santidade do clero. Ele mesmo era um confessor rigoroso, mas misericordioso, que passava 10, 12, 14 horas por dia no confessionário, porque sabia que o sacramento da reconciliação era o único salva-vidas na tempestade que se anunciava. Ele via a proximidade do juízo particular para muitos, e queria que todos estivessem prontos. Padre Pio tinha o dom da leitura das consciências, o que o tornava temido pelos hipócritas e amado pelos pecadores sinceros. Ele sabia que a preparação para o grande alerta que ele previu
depende da nossa honestidade radical com Deus. Ele conta a história de um homem que tentou enganá-lo no confessionário, inventando pecados menores para esconder um pecado mortal grave. Padre Pio o interrompeu. Não o repreendeu com raiva, mas com uma dor profunda e disse: Meu filho, você veio aqui para zombar de Deus. Saiba que o inferno te espera por causa do pecado que você não quer confessar. O homem, chocado, caiu em si e confessou. Padre Pio levantou as mãos sangrentas e o absolveu. A lição é clara. O período de provação que ele previu até o início de 2026 só pode ser atravessado por aqueles que vivem na verdade e que usam o confessionário como um hospital da alma. E por que a urgência desta noite? Porque o tempo de conversão é agora. Ele nos ensina, através de sua vida, que a graça de Deus é imediata, mas a nossa resposta deve ser imediata. A noite de hoje é o momento que você tem para começar a mudar sua vida, para perdoar quem te ofendeu, para largar aquele vício que te prende. O Padre Pio sabia que o inimigo trabalha com a procrastinação. Deixe para amanhã. Você tem tempo. Mas ele clamava: não temos tempo. A hora é agora. O grande perigo é a tibieza, a mornidão, que faz a alma vagar entre o bem e o mal, e que, segundo ele, é a condição espiritual que será mais punida nos tempos que virão. Comente, Padre Pio, rogai por nós, para receber a graça da vigilância. O profeta italiano falava também da importância dos anjos da guarda. Ele conversava com seu anjo da guarda como se fosse seu melhor amigo e conselheiro. Ele pedia aos seus filhos espirituais que, se não pudessem ir até San Giovanni Rotondo, enviassem o anjo da guarda em seu lugar para levar suas intenções. Essa fé nos anjos é vital, pois no período de grande confusão que se estende até o início de 2026, os anjos serão os nossos guias em meio à escuridão. O alerta de Padre Pio inclui a recomendação de que nos apeguemos firmemente ao nosso anjo da guarda, pedindo que ele nos proteja contra os enganos do demônio, que se manifestarão de formas cada vez mais sutis, usando a mídia e o entretenimento para anestesiar as consciências. Há um testemunho de um jovem que foi a Padre Pio pedir permissão para se afastar da igreja por um tempo, para experimentar a vida. Padre Pio o olhou com intensidade e disse: experimentar a vida? Você quer experimentar a morte eterna? Volte em 3 dias e conversamos. O jovem voltou, mas, para seu terror, tinha sido diagnosticado com uma doença grave e incurável naquele intervalo de tempo. O Padre Pio, através de sua presciência, deu-lhe os 3 dias para se converter e se confessar. Ele o preparou para o céu. Este é o coração do alerta, a iminência de um encontro com Deus, que pode ocorrer a qualquer momento, mas que é especialmente urgente neste período de purificação da terra, que se intensificará nos próximos anos. Padre Pio nos deu uma receita clara para sobreviver aos tempos difíceis: a fé inabalável. Ele dizia que a fé é a lâmpada que ilumina os nossos passos na escuridão. Mesmo quando o mundo parecer desabar, mesmo quando as notícias forem aterrorizantes, a fé deve permanecer firme, ancorada em Jesus Cristo e na Virgem Maria. Ele nos pedia para não nos apegarmos aos bens terrenos, pois estes seriam tirados. Ele via a miséria material chegando para muitos, mas insistia que a verdadeira miséria é a espiritual. Se você tem Deus, você tem tudo. Outro pilar de seu ensinamento, essencial para o período que ele alertou, é a caridade fraterna. Ele era um homem de temperamento forte, mas seu coração era puro amor. Ele fundou a Casa Alívio do Sofrimento, um hospital gigantesco, não apenas para curar corpos, mas para salvar almas. Ele sabia que quando a crise moral e material atingisse o pico entre a noite de hoje e os primeiros dias de 2026, a caridade seria a única marca distintiva dos verdadeiros cristãos. Onde houver ódio e divisão, o cristão deve levar a paz. Onde houver miséria, deve haver a mão estendida. Se a sua caridade esfriar, você perderá a luz, e o alerta de Padre Pio não terá servido para nada em sua vida. Pense na perseguição que ele sofreu. Padre Pio, o homem mais santo de seu tempo, foi espiado,
Suas cartas foram lidas. Ele foi acusado de fraude. Ele aceitou tudo em silêncio e com humildade, oferecendo o sofrimento pela igreja. Essa paciência no sofrimento é o que ele nos pede agora. Quando as dificuldades chegarem, quando a perseguição vier contra a sua fé, quando o mundo zombar de você, não revide com ódio, mas com paciência e oração. Esse sofrimento aceito tem um poder imenso para mitigar os castigos que ele previu. O alerta de Padre Pio é, acima de tudo, um convite ao retorno total a Cristo. Não basta ir à missa de vez em quando. É preciso viver a missa. Não basta rezar o Pai Nosso. É preciso encarnar o perdão. O período até o início de 2026 será um tempo de decisão final para muitos, onde a linha entre o bem e o mal será traçada de forma inconfundível. Ele nos convoca a ser santos de forma radical, a não ter medo de viver a santidade em um mundo que abraça a mediocridade. Lembre-se do seu ensinamento sobre a Eucaristia. Padre Pio celebrava a missa como se estivesse revivendo o Calvário. Cada palavra, cada movimento era carregado de dor e amor. A missa dele durava horas, e ele chorava de emoção ao consagrar. Ele nos alerta que a frieza diante da Eucaristia, a falta de respeito ao Santíssimo Sacramento, é o pior pecado do nosso tempo. O desprezo pela fonte da vida é o que atrairá a purificação. Se você quer estar seguro contra o perigo iminente, reze uma oração fervorosa de reparação ao Santíssimo Sacramento hoje mesmo. Escreva amém se você aceita o desafio de conversão de Padre Pio. Para concluir esta mensagem urgente, o alerta de Padre Pio para este período crítico que vai da noite de hoje até os primeiros meses de 2026 não é uma profecia apocalíptica para nos desesperar, mas sim um mapa de estrada para a salvação. Ele viu o perigo, ele viu as trevas, mas ele também viu a luz brilhando naqueles que se mantivessem fiéis. A sua intercessão é poderosa e ele está ao nosso lado nesta batalha. Não temas o futuro, mas sim o pecado. Meu filho, minha filha, tenha coragem. A noite pode ser escura e os dias que se avizinham podem ser de provação intensa, mas você não está sozinho. Padre Pio, o portador das chagas de Cristo, está olhando por você agora. Agarre-se ao seu rosário. Confesse-se logo. Viva a Santa Missa com fervor. É assim que você se prepara para atravessar o período de purificação. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais mensagens de Padre Pio. E nos encontramos no próximo vídeo para aprofundar a devoção a Nossa Senhora, a quem Padre Pio tanto amava. Que a Virgem Maria nos cubra com seu manto. Vamos continuar aprofundando a urgência e as revelações de Padre Pio, expandindo a reflexão sobre a preparação espiritual necessária para o período que se aproxima. O tempo de purificação, previsto pelo Santo Capuchinho, é um convite radical à imitação de Cristo. Padre Pio, em seus últimos anos, estava sempre envolto em um silêncio contemplativo, mas quando falava, suas palavras eram fogo. Ele advertiu que nos tempos modernos, a humanidade sofreria de uma cegueira espiritual autoimposta. Essa cegueira impediria as pessoas de verem as consequências de seus próprios atos pecaminosos. Ele dizia que o maior milagre que Deus faria no final dos tempos não seria ressuscitar os mortos, mas sim fazer com que os pecadores se arrependessem sinceramente. O perigo que ele viu se intensificar até o início de 2026 é justamente essa incapacidade de sentir remorso, essa dureza de coração que nega a Deus o perdão. Ele nos ensinou que a humildade é o alicerce de toda virtude e o escudo contra o orgulho, o pecado que, segundo ele, seria o motor da grande crise. O orgulho que faz o homem querer ser Deus, que o leva a reescrever as leis divinas e a ridicularizar a moral tradicional. Essa revolta silenciosa e intelectualizada é o que ele viu como o maior sinal dos tempos. E como combater o orgulho? Com o sacramento da confissão, que nos coloca de joelhos e nos lembra de nossa miséria e da infinita bondade de Deus. Sem esse ato de humildade constante,
seremos varridos pela onda de arrogância que ele previu. Havia uma senhora muito rica e orgulhosa que foi a San Giovanni Rotondo para pedir uma graça material. Ela exigiu falar com Padre Pio, cheia de si e de suas posses. Padre Pio, que detectava o orgulho a quilômetros de distância, recusou-se a recebê-la por 3 dias, alegando que sua alma não estava em ordem. No 4º dia, ela implorou, chorando. E quando finalmente entrou no confessionário, Padre Pio a olhou e disse: "Minha filha, você está cheia de joias e vazia de graça. Acha que Deus se impressiona com o que você tem ou com o que você é?" A mulher desmoronou e confessou que tinha sido infiel ao marido. Padre Pio a perdoou, mas a advertiu severamente: "Se você não se despojar desse seu orgulho, você cairá. O tempo que se aproxima não suportará a soberba." Essa história serve de espelho para todos nós. O alerta de Padre Pio é um chamado ao despojamento interior antes que o mundo nos force a fazê-lo. O Padre Pio valorizava imensamente a Santa Missa. Ele dizia que o mundo poderia sobreviver sem o sol, mas não poderia sobreviver sem a missa. O que ele quis dizer com isso? Que a Eucaristia é o centro da gravidade espiritual da Terra, o sacrifício que sustenta a ordem e a misericórdia. O perigo que ele viu no horizonte e que se manifesta de forma crescente em nossos dias é a profanação e o esquecimento do valor infinito da missa. Quando a missa se torna um mero evento social, quando se perde o sentido do mistério, a proteção divina se afasta. A sua devoção à Eucaristia é a sua linha de defesa contra o perigo iminente. Lembro de um episódio com um engenheiro que trabalhava na construção de uma ponte. O engenheiro, cético, foi a Padre Pio por insistência da esposa. Padre Pio, sem nunca ter visto os planos, disse ao engenheiro: "Meu filho, reze, porque a ponte que você está construindo vai ruir se você não consertar o pilar 3 que foi mal assentado." O engenheiro voltou para a obra, incrédulo, mas resolveu checar. Descobriu que o pilar 3 tinha uma falha estrutural gravíssima que causaria a queda da ponte e a morte de centenas de pessoas. Ele consertou o pilar e, em gratidão, se converteu. Este é um exemplo da clareza profética de Padre Pio. Se ele podia ver a falha em um pilar de concreto, imagine com que intensidade ele via as falhas morais e espirituais da sociedade que nos levariam ao caos até o fatídico período de 2026. Comente glória a Deus se você reconhece a sabedoria de Padre Pio. Ele insistia na importância da cruz. Seus estigmas eram a prova viva de que a vida cristã é uma participação na paixão de Cristo. Ele nos ensinou que, quando o sofrimento bater à nossa porta, não devemos rejeitá-lo, mas abraçá-lo, oferecendo-o pela conversão dos pecadores. O grande mal do nosso tempo, segundo Padre Pio, é a busca incessante pelo conforto e a recusa da cruz. O período de provação que ele alertou será severo justamente porque a humanidade perdeu o sentido do sacrifício. Não há salvação sem cruz. Se você está carregando um fardo pesado hoje, lembre-se das palavras de Padre Pio. O sofrimento é o presente de Deus. Houve um jovem que foi a Padre Pio angustiado pela perda de um familiar querido. O jovem questionava a justiça de Deus. Padre Pio o consolou, mas também o exortou. "Meu filho, você chora pela perda terrena, mas você está lutando pela sua alma. A verdadeira perda é a da eternidade." Ele via a vida terrena como um breve estágio de preparação. O alerta que ele nos faz é para que não nos apeguemos tanto a esta vida, mas que vivamos cada dia como se fosse o último, em estado de prontidão. A pressa espiritual que ele incutia em seus filhos vinha da certeza da fragilidade da vida e da urgência da conversão. Você pode estar se perguntando: como posso me proteger especificamente contra o perigo iminente que Padre Pio viu para este período, que se intensifica a partir da noite de hoje? A resposta está em 3 pilares que ele vivia: o escapulário de Nossa Senhora, a devoção aos Sagrados Corações e a meditação da paixão. O escapulário marrom para Padre Pio não era um amuleto, mas um sinal de consagração total à Virgem Maria.
Ele nos pedia para usá-lo com devoção e para viver de acordo com as promessas de Nossa Senhora. Nos momentos de crise e confusão, a Mãe de Deus é o refúgio seguro. O período até 2026 será de tal agitação que só os filhos verdadeiramente devotos a Maria conseguirão manter a paz interior. Use seu escapulário, meu querido, e peça a Nossa Senhora que interceda por você. A devoção aos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Padre Pio era um fogo de amor por Jesus crucificado. Ele via o coração de Jesus como a fonte de toda a misericórdia, e junto ao coração de Jesus, o coração imaculado de Maria. Ele ensinava que, nos tempos de trevas, o refúgio é o coração de Maria, que nos conduz diretamente ao coração de Jesus. Consagre-se aos corações para estar protegido contra a influência do mal que se espalha, e a meditação da paixão. Padre Pio vivia a paixão em seu corpo. Ele nos pedia para meditar diariamente nas dores de Cristo. Isso nos dá a perspectiva correta do nosso sofrimento e nos prepara para as provações. Quando você sentir o peso do mundo em seus ombros, lembre-se que Cristo sofreu infinitamente mais por você. Padre Pio tinha um profundo senso de responsabilidade pela salvação das almas. Ele oferecia seus sofrimentos, sua dor lancinante dos estigmas, dia e noite, para resgatar almas do inferno. Houve um caso de um homem que estava na cama da morte, um ateu convicto que zombava da fé. Padre Pio, sem nunca ter falado com ele, entrou em uma agonia física terrível em seu convento. Ele rezou e sofreu por esse homem por várias horas. No momento em que o ateu exalou seu último suspiro, ele clamou: "Meu Deus, eu creio. Perdoai-me." A alma estava salva. Padre Pio, exausto, apenas disse aos seus irmãos: "Uma alma foi resgatada, mas foi custosa." Este é o poder da intercessão e do sofrimento aceito. O alerta de Padre Pio sobre o perigo que se intensifica nesta virada de ano até 2026 é um chamado para que cada um de nós se torne um intercessor, oferecendo nossos pequenos sacrifícios, nossas dores de cabeça, nossos aborrecimentos diários pela conversão dos pecadores. Não espere que Deus resolva tudo sozinho. Ele nos convida a ser coparticipantes da redenção. Muitos perguntavam a Padre Pio sobre o fim do mundo. Ele nunca deu datas precisas, pois sabia que o tempo de Deus é diferente do nosso. No entanto, ele dava sinais. Um desses sinais era a inversão moral completa, onde o que é bom seria chamado de mal, e o que é mal seria exaltado como progresso. Ele via a queda dos governos e das instituições morais. Vemos isso hoje, meu irmão, minha irmã. A urgência de seu alerta reside em que essa inversão moral atingiu um ponto de não retorno, e a intervenção divina, seja ela corretiva ou purificadora, se tornou inevitável. Inscreva-se no canal para não perder o próximo passo de como se proteger. Ele também tinha uma devoção especial à Sagrada Família. Ele dizia que o lar cristão, o lar que reza e que vive a castidade e a fidelidade, é o último bastião contra as forças do mal. No período de caos que ele previu, as famílias seriam atacadas por dentro e por fora, com divisões, infidelidades e a perda da inocência das crianças. Para combater isso, ele recomendava a consagração do lar ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Coloque uma imagem ou crucifixo abençoado em sua casa e reze o terço em família. Essa é a proteção familiar contra o perigo que se intensifica nos próximos meses. A vida de Padre Pio foi uma catequese de sofrimento e esperança. Quando ele nos adverte sobre o que está por vir, ele o faz não para que vivamos em terror, mas para que vivamos em estado de graça. O maior medo que devemos ter é o de ofender a Deus. Se a sua alma estiver em paz com Deus, nenhum evento externo poderá lhe causar dano eterno. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, o período entre a noite de hoje e os primeiros dias de 2026 é um tempo de decisão. Não se distraia com as trivialidades do mundo. O santo de Pietrelcina nos convoca ao heroísmo da fé. A penitência, a oração do rosário, a confissão frequente, a eucaristia diária e a caridade fraterna são as suas armas.
Que a intercessão de São Pio de Pietrelcina nos obtenha a graça da vigilância e da perseverança final. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos guarde de todo o mal e nos conceda a paz que o mundo não pode dar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, a vida de Padre Pio foi uma jornada constante na linha de frente da batalha espiritual. Ele não teve um dia de trégua, e sua vigilância era total. Desde a infância até o seu último suspiro, ele sentiu o peso da luta contra o mal, e é por isso que sua palavra tem tanto peso neste alerta, que se estende até 2026. Ele nos ensina que o inferno é real, e que o demônio está ativo, buscando a ruína de cada alma, especialmente naqueles momentos em que a humanidade se sente mais autossuficiente e distante de Deus. O tempo da prova final para muitos é agora, e o desleixo espiritual é a porta aberta para o inimigo. Agora eu quero te pedir uma coisa especial. Manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp que precisam dessa mensagem. Pode ser sua mãe, seu pai, um amigo que está passando por dificuldades. E depois de mandar, volta aqui e escreve Amém nos comentários. Padre Pio vai abençoar você e essas pessoas. A marca mais evidente do chamado de Padre Pio e o motor de seu alerta profético eram os estigmas, as chagas de Cristo que ele carregava em seu corpo. Não eram feridas simbólicas ou místicas no sentido abstrato. Eram feridas reais, abertas, que sangravam diariamente e causavam uma dor lancinante e constante. Pense na dor de ter cravos de ferro atravessando suas mãos, seus pés, e a dor aguda na chaga do lado, 24 horas por dia, durante 50 longos anos. E o que é ainda mais impressionante para quem estava próximo, o sangue que escorria dessas feridas possuía muitas vezes o odor de rosas, violetas ou incenso, o perfume da santidade, misturado, de forma paradoxal, ao cheiro metálico e forte do sofrimento físico. Os estigmas eram a sua pregação silenciosa, o seu testemunho vivo para um mundo que estava se tornando cada vez mais materialista e descrente. Eles gritavam para a humanidade a realidade do sacrifício de Cristo e a gravidade infinita do pecado. Padre Pio não tinha tempo para teorias vazias ou especulações modernas. Ele vivia a doutrina e a paixão na carne, literalmente. Ele nos ensina que, se o mundo está à beira de uma purificação intensa, se o alerta iminente se manifesta até os primeiros dias de 2026, é porque o pecado se tornou tão banal, tão aceito, que só uma lembrança física, dolorosa e mística do Calvário pode despertar as almas adormecidas. Ele oferecia cada gota de sangue, cada pontada de dor, para mitigar o perigo que ele via, o perigo de que a maioria das pessoas, imersas na comodidade e na busca pelo prazer fácil, esquecesse que o céu existe e que o inferno é uma possibilidade real e eterna. Os médicos, cientistas e teólogos que examinaram as chagas ficaram perplexos e não conseguiam dar uma explicação puramente humana. Elas desafiavam qualquer lógica científica, pois não infeccionavam, não cicatrizavam, e a perda de sangue, embora fosse considerável ao longo dos dias, não causava anemia ou fraqueza crônica no frade. Isso confirma que o sofrimento de Padre Pio era sobrenatural, um canal de graça, uma ponte mística entre a dor redentora de Cristo e a necessidade urgente de reparação da humanidade pelos seus pecados. Os estigmas eram o que lhe davam a autoridade moral para ser tão rigoroso no confessionário. Muitas vezes, as pessoas perguntavam a Padre Pio por que ele era tão duro, chegando a expulsar pecadores que ele via não estarem sinceramente arrependidos ou que omitiam pecados graves. Sua resposta, carregada de dor e caridade, era sempre a mesma. Eu não quero que ele vá para o inferno, meu filho. Meu rigor é a minha caridade, pois a alma dele está em grande risco. Ele via o pecado não apenas como uma transgressão da lei, mas como uma ferida aberta em Cristo, uma ofensa que exigia reparação dolorosa. O alerta de Padre Pio para este tempo que estamos vivendo é que a misericórdia de Deus, embora infinita e maior que todos os nossos erros,
exige uma resposta de arrependimento sincero, acompanhada de uma firme resolução de mudar de vida. Não se pode zombar de Deus, buscando o perdão sacramental, sem a intenção de abandonar o erro. Essa é a grande ilusão que ele via crescendo nos corações até a virada de 2026. A crença na misericórdia barata e automática, que dispensa o sacrifício e a penitência. Escreva nos comentários: Padre Pio, ensina-me a penitência, se você aceita esse chamado ao sacrifício. Ele frequentemente recebia visitas das almas do purgatório, que lhe pediam orações, missas e sofrimentos para serem libertadas daquele lugar de purificação ardente. Essas almas vinham a ele porque sabiam de sua intimidade com Cristo crucificado e do valor infinito de seus estigmas e de suas orações. A comunicação constante com o purgatório reforçava em Padre Pio a certeza de que cada ato, cada palavra, cada pensamento é pesado na balança divina e que o juízo particular é inevitável e iminente para todos nós. Ele dizia: se soubéssemos o valor do sofrimento purificador no purgatório, nos esforçaríamos mais para evitá-lo aqui na terra com penitência e oração. O perigo iminente inclui, portanto, a indiferença à necessidade de reparação e penitência, que pode nos custar séculos de purificação após a morte, por causa dos pecados que poderíamos ter expiado aqui. Os ataques demoníacos contra Padre Pio eram tão constantes e por vezes tão físicos, que quando ele estava isolado em seu quarto, seus irmãos capuchinhos ouviam barulhos de luta, gritos e o som de móveis sendo arrastados. O demônio vinha não apenas para tentar e sussurrar mentiras, mas para intimidar, agredir e machucar. O barbudo, como ele o chamava, tentava distorcer a imagem de Deus na mente de Padre Pio, pintando-o como um tirano cruel e impiedoso, ou tentava seduzi-lo com pensamentos impuros e dúvidas sobre a fé. Padre Pio reagia com a oração incessante, a obediência cega a seus superiores e o uso constante de água benta e o crucifixo. O que isso nos ensina sobre o alerta que se intensifica? Ensina que o demônio ataca nossa mente e nossa vontade com a mesma fúria que ele usou contra o santo. E ele usa as circunstâncias do mundo moderno, a confusão social, a negação da verdade objetiva, a queda dos valores morais, para nos arrastar para o desespero ou para a presunção, o erro de achar que somos salvos sem esforço. Padre Pio, ao vencer o barbudo repetidamente, nos deixou o manual de sobrevivência espiritual. A humildade de consultar um bom diretor espiritual ou confessor e a força da obediência radical à Igreja. Ele dizia: onde não há obediência, não há virtude. Numa época em que cada um quer ser sua própria autoridade, sua própria igreja e seu próprio juiz moral, a voz de Padre Pio clama pela submissão à Santa Mãe Igreja e à direção espiritual prudente. Ele sabia que o grande ataque até a virada de 2026 seria a exaltação do individualismo egoísta e arrogante, que destrói a comunidade e a fé. Houve um momento em que Padre Pio estava tão atormentado por dúvidas e ataques demoníacos que temia ter perdido o favor de Deus. Seu diretor espiritual, o Pé Benedetto, exigiu dele uma obediência cega, mesmo que ele sentisse dor ou confusão. Mesmo no meio do sofrimento excruciante dos estigmas e dos ataques, Padre Pio obedecia, e era nessa obediência que ele encontrava a paz e a confirmação de que estava no caminho certo. Este é um ensinamento crucial para quem vive o alerta. Se você está confuso com os sinais dos tempos, se a escuridão parece grande demais, ancore-se na obediência. Não tome decisões importantes sob o peso da ansiedade ou da tentação. Peça conselho a um sacerdote sábio e obedeça. Muitos milagres de Padre Pio envolviam a proteção contra perigos materiais, servindo como sinais de que ele tinha poder sobre o mal físico e espiritual. Um dos mais impressionantes ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, em San Giovanni Rotondo. A região estava sendo bombardeada por aviões aliados. Os moradores estavam aterrorizados. Padre Pio subiu ao telhado do convento, levantou as mãos sangrentas e começou a rezar com fervor.
clamando pela proteção de Deus sobre a cidade. Os pilotos dos aviões testemunharam que, ao se aproximarem da cidade para despejar as bombas, uma figura vestida de marrom e com as mãos levantadas apareceu no céu, pairando sobre o convento. Os motores dos aviões, misteriosamente, paravam de funcionar ou num fenômeno inexplicável. As bombas não caíam na área da cidade, desviando-se para o campo. A cidade de San Giovanni Rotondo permaneceu intacta durante todos os ataques. Este milagre, meu irmão, é a prova física de que a oração fervorosa e sacrificial de um justo pode desarmar a fúria da guerra e do mal. Se Padre Pio pôde proteger uma cidade inteira de bombas físicas, imagine o que a sua intercessão, unida à sua oração, pode fazer para proteger a sua alma e a sua família da bomba espiritual e moral que ele previu para este período, até o início de 2026. Mas essa proteção exige a sua participação, o seu sim, a oração constante e a fidelidade aos sacramentos. Padre Pio disse que o rosário era o seu testamento. Ele repetia incansavelmente: o rosário é a arma. Ele via o futuro e sabia que o período de maior confusão espiritual e de maior perigo para as almas seria aquele em que as pessoas perderiam o hábito de meditar nos mistérios da vida de Cristo através da intercessão de Maria Santíssima. Ele nos lembra que o rosário não é uma oração monótona e vazia, mas uma profunda meditação que nos conecta diretamente com a história da salvação e com os sagrados corações de Jesus e Maria. Se você quer estar preparado e imune à confusão moral que se avoluma neste tempo de alerta, pegue seu rosário e reze todos os dias. Não basta ter o rosário pendurado no retrovisor ou na cabeceira da cama. É preciso tê-lo nas mãos e no coração. O alerta é claro. O tempo está se esgotando para a conversão fácil e a tibieza. Padre Pio nos chama à santidade imediata, à renúncia ao pecado habitual e à confiança inabalável na intercessão de Nossa Senhora. Se você crê que o rosário é a arma, escreva rosário sempre nos comentários e se junte a nós nesta milícia de oração. O demônio odeia o rosário porque sabe que ele é a corrente que nos liga ao Imaculado Coração de Maria, o refúgio seguro em meio à tempestade, que se intensifica a cada dia que passa. Para finalizar, a vida e a dor de Padre Pio são o nosso guia. Ele viu a magnitude do perigo iminente, mas ele também nos mostrou o caminho para a vitória. Não perca a esperança, mas não caia na ilusão da segurança. Haja agora, que a intercessão de São Pio de Pietrelcina nos obtenha a graça da vigilância e da perseverança final. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos guarde de todo o mal e nos conceda a paz que o mundo não pode dar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais mensagens de Padre Pio. E nos encontramos no próximo vídeo para aprofundar a devoção a Nossa Senhora, a quem Padre Pio tanto amava. Que a Virgem Maria nos cubra com seu manto. Meu querido irmão, minha querida irmã, se o coração de Padre Pio ardia em chamas, era por causa de sua profunda ciência das almas. Ele sabia o que nos esperava, e por isso seu alerta, que culmina nos primeiros dias de 2026, não é apenas um aviso, mas uma estratégia de combate. Ele nos deu chaves poderosíssimas para sobreviver a este período de grande confusão e perigo. Uma dessas chaves é a vigilância contra o pecado mais sutil, a ascedia, ou o tédio espiritual. Padre Pio via a ascedia como um câncer na alma moderna. Ele definia a ascedia não apenas como preguiça, mas como uma aversão à disciplina e ao esforço espiritual. É o estado de mornidão que faz o fiel se contentar com o mínimo, que o faz abandonar a oração diária com a justificativa de que está cansado, ou que o leva a escolher o entretenimento fútil no lugar da leitura espiritual e da meditação. Nos tempos que se avizinham, a ascedia será uma tentação fortíssima, pois o demônio buscará nos cansar, nos esgotar, para que desistamos da luta por exaustão. Ele dizia: o caminho para o céu é estreito e íngreme, e só se chega lá com esforço constante.
O perigo iminente é que muitos católicos, exaustos pela vida moderna e pela falta de propósito, simplesmente parem de lutar e se rendam à mediocridade, pensando que isso é inofensivo. Mas para Padre Pio, a mediocridade era mortal. Em uma de suas cartas de direção espiritual, ele escreveu a uma de suas filhas, Dona Rafaelina: "Se a alma está em estado de graça, o demônio não pode fazer nada, exceto te importunar, como um cão acorrentado. Mas se você se afastar da graça, por menor que seja o pecado, você se torna um alvo fácil." Essa é a urgência. O Padre Pio nos alerta que, neste período até o início de 2026, o inimigo não fará distinção entre pecados graves e leves. Ele usará a soma das pequenas negligências, das pequenas mentiras, das pequenas invejas, para construir uma muralha que impede a alma de escutar a voz de Deus. É o tempo de sermos radicais na busca pela perfeição, de não darmos folga ao inimigo em nossos pensamentos e ações. Você que está assistindo esse vídeo, eu te pergunto: qual é a ascedia que te paralisa hoje? É a preguiça de se ajoelhar? É a falta de paciência com seus familiares? Padre Pio nos implora para lutarmos contra essa mornidão com fervor renovado, pois o tempo da escolha é agora. Ele também tinha ensinamentos muito fortes sobre a modéstia cristã. Para Padre Pio, a modéstia no vestir e no agir não era uma questão de costumes sociais, mas uma proteção espiritual vital. Ele via a imodéstia como um ataque direto à pureza e à dignidade da pessoa humana, uma porta escancarada para a luxúria, que cega a alma para as coisas do alto. Ele dizia com dor que muitas almas se condenavam por causa do pecado da carne e da falta de modéstia, e que a moda se tornaria um instrumento do demônio para corromper a sociedade, especialmente as mulheres e os jovens. Se ele estava no confessionário e uma mulher vinha confessar-se vestida de forma imodesta, ele a expulsava dizendo: "Vá embora e vista-se como uma filha de Maria." Ele não agia por moralismo vazio, mas porque via o perigo iminente que esse pecado atraía para a pessoa e para a sociedade. Seu alerta para o período que se intensifica é claro: a profanação do corpo e a exaltação do prazer desmedido atrairão a justa correção. Se quisermos a proteção de Padre Pio e de Nossa Senhora, devemos nos esforçar para resgatar a virtude da modéstia e da pureza em nossas vidas e em nossos lares. Não há como pedir a intervenção divina para salvar o mundo se nós mesmos estamos contribuindo para a sua corrupção através da imodéstia e da falta de vigilância sobre os nossos sentidos. Deixe seu like se você se compromete a lutar pela pureza e pela modéstia. Padre Pio era um homem que viveu em total coerência com sua fé. Sua vida era uma constante oração de reparação. Ele via a ofensa a Deus de forma tão clara que cada pecado, por menor que fosse, lhe causava um sofrimento real. Essa sensibilidade à ofensa divina é o que ele deseja despertar em nós, antes que o tempo de alerta se feche em 2026. Ele queria que nós, seus filhos espirituais, tivéssemos essa mesma aversão radical ao pecado e esse mesmo amor ardente pela vontade de Deus. Houve um jovem que zombava da confissão e da fé. Ele desafiou Padre Pio, dizendo que era impossível para ele, um homem de Deus, saber de sua vida secreta. O jovem entrou no confessionário com a intenção de enganar o santo. Padre Pio o olhou e, com uma tristeza avassaladora, revelou-lhe detalhes íntimos de sua vida que ninguém mais sabia, dizendo: "Você tem um buraco na sua consciência, meu filho, do tamanho de um abismo, e esse buraco é a sua falta de fé e o seu vício secreto. Eu vejo sua alma em chamas. Arrependa-se antes que seja tarde demais." O jovem desmaiou de terror e, ao acordar, converteu-se de forma radical, tornando-se um dos filhos espirituais mais devotos do padre. Este dom da ciência do coração era o grande instrumento de Padre Pio para combater a hipocrisia e a autossuficiência. Ele nos ensina que, mesmo que o mundo nos diga que está tudo bem e que ninguém é perfeito, Deus vê o íntimo da alma. O perigo que se intensifica nos próximos meses é que o mundo, com suas filosofias vazias, nos fará acreditar que a verdade é relativa e que o pecado não existe. Mas Padre Pio,
Com o sangue em suas mãos, nos grita que a verdade é imutável e que o pecado tem consequências eternas. Ele também nos deixou um aviso crucial sobre a direção espiritual. Padre Pio era extremamente zeloso na escolha dos diretores espirituais para seus filhos. Ele dizia que se o guia erra, o dirigido cai. Ele via a falta de discernimento e a imprudência espiritual como grandes ameaças nos tempos finais. Para este período de alerta, ele nos aconselha a sermos cautelosos, a nos apegarmos aos ensinamentos tradicionais da Igreja, a não nos deixarmos levar por modismos teológicos ou por profecias que semeiam a divisão e o medo desordenado. A paz da consciência, a serenidade na oração e a fidelidade ao catecismo são os sinais de que estamos seguindo o caminho correto. O que fazer diante deste cenário de perigo iminente? Padre Pio nos convida a sermos luz no meio das trevas. Não podemos nos acovardar. Ele nos ensina a ser apóstolos. Não apenas rezar, mas agir. Falar de Deus com coragem, testemunhar a fé no trabalho, na família e nas redes sociais. Ele dizia que o maior pecado é não fazer o bem. Se você tem a verdade, você tem a obrigação de compartilhá-la. E isso começa com a sua própria santificação. O período que se estende até o começo de 2026 é um tempo de grande triagem. Padre Pio nos prepara para sermos trigo, e não joio. Ele nos mostra que a oração constante, o sacrifício e a humildade são a nossa única moeda de troca no juízo. Prepare seu coração, meu irmão, minha irmã, pois a intensidade da provação exigirá de nós uma fé que move montanhas. Não desista da sua luta, pois o céu está contando com você. Lembre-se que Padre Pio está intercedendo por todos aqueles que se apegam aos seus avisos. A vigilância é a chave. Meu filho, minha filha, chegamos ao momento em que a luz da advertência de Padre Pio brilha com mais intensidade. Estamos na reta final deste período de alerta que se estende até os primeiros dias de 2026, e a nossa resposta precisa ser imediata e corajosa. Padre Pio sabia que quando o medo e a confusão se instalassem, muitos buscariam soluções mágicas ou atalhos espirituais, e é contra isso que ele nos advertiu veementemente. Ele nos alertava contra a superstição e contra a busca por milagres espetaculares sem a base sólida da conversão. Ele ensinava que a verdadeira força do cristão está na vida ordinária, vivida de forma extraordinária. Não é preciso ir a santuários distantes ou buscar curas mirabolantes se o seu coração está em inimizade com Deus. A verdadeira revolução que ele propôs era a revolução da santidade dentro de casa, no trabalho, na sua paróquia. Ele disse: sejam almas de oração e não de mistérios. O alerta de Padre Pio é um chamado à seriedade da vida de fé. O perigo iminente não será combatido com histeria, mas com a paz profunda de quem está em dia com a confissão. Padre Pio, com o dom da profecia, também via as grandes catástrofes que se abateriam sobre a humanidade, mas ele insistia que o maior castigo não viria dos céus, mas da falta de fé e do esfriamento da caridade entre os homens. Ele via a miséria material chegando, a falta de pão e a escassez, mas lamentava ainda mais a escassez da virtude e da esperança. Ele disse que, nos tempos difíceis, os cristãos seriam testados na caridade. Você que tem recursos hoje, que tem o alimento em sua mesa, deve se preparar para a partilha, pois o egoísmo será uma tentação fortíssima que o demônio usará para semear a divisão e o ódio entre as pessoas. A vida dele foi um ato contínuo de generosidade. Ele atendia os doentes, os pobres, os marginalizados, fundando o hospital que se tornou a sua grande obra de misericórdia. Ele nos mostra que a oração sem a caridade é incompleta e que a fé sem obras é morta. O que você está fazendo para aliviar o sofrimento do seu próximo? Essa é a pergunta que Padre Pio nos faz hoje. A caridade é o termômetro da sua preparação para este período crítico. Comente, Pai Pio, ilumina meus passos, para que a caridade nunca se esfrie em seu coração. O Santo Capuchinho também nos deixou um aviso solene sobre a importância da fidelidade à doutrina da Igreja, a tradição que recebemos dos apóstolos. Ele via com clareza o surgimento de falsos mestres
de teologias vazias que tentariam distorcer o evangelho para agradar o mundo. Ele era um farol de ortodoxia e insistia na pureza da fé, sem concessões ao erro. O alerta de Padre Pio, para este tempo de confusão que se estende até 2026, é que devemos nos apegar ao que sempre foi ensinado, ao catecismo de sempre, e desconfiar de tudo o que é novidade e que cheira a relativismo. Não podemos negociar a verdade em nome de uma falsa paz ou de uma aceitação social. Ele contou a um de seus filhos espirituais que o demônio é o mestre da imitação. Ele pode imitar milagres, ele pode imitar a piedade, mas ele nunca pode imitar a humildade e a obediência. Por isso, a humildade e a obediência são o seu escudo. Se uma mensagem, por mais bela que pareça, te leva à desobediência ou à arrogância espiritual, fuja dela. Padre Pio nos aponta o caminho da prudência, que é essencial para não cairmos nos enganos que o inimigo preparou para este tempo. Você pode estar sentindo um peso, uma urgência em seu coração neste momento. Essa é a graça de Deus atuando, impulsionada pela intercessão de Padre Pio, te chamando ao arrependimento radical. Não resista a essa graça. Ajoelhe-se onde você estiver e peça perdão a Deus pelas suas negligências e por todos os pecados que você cometeu. O tempo de misericórdia ainda está aberto, mas a janela pode se fechar rapidamente. A noite de hoje é o momento de fazer as pazes com Deus, de perdoar e de ser perdoado. Padre Pio viu que a última e mais terrível arma do demônio seria tentar nos separar da Eucaristia. Ele nos alertava para a perda do fervor eucarístico, para a comunhão recebida sem a devida preparação e para a falta de adoração ao Santíssimo Sacramento. Se o mundo perde a fé na presença real de Jesus na hóstia consagrada, o mundo perde o seu sustento. Por isso, a sua preparação para o período que se aproxima deve ser centrada no tabernáculo. Visite Jesus sacramentado com frequência, faça atos de reparação e comungue apenas em estado de graça. Essa é a fortaleza inexpugnável contra o perigo que ele viu. Lembre-se sempre da promessa de Cristo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O alerta de Padre Pio não é sobre a derrota, mas sobre a vitória. Mas a vitória só será dos vigilantes, dos penitentes e dos humildes. Ele está nos preparando para sermos os soldados de Cristo que manterão a luz acesa em meio à escuridão que se aproxima. Seja corajoso. A batalha é do Senhor, mas a sua participação é indispensável. A hora é agora. Meu querido irmão, minha querida irmã, a magnitude da revelação de Padre Pio sobre o que se anunciava para a humanidade era tamanha que ele precisou de toda a sua vida de sofrimento para suportá-la e interceder por nós. Ele via a pressa do demônio em arrebatar o maior número de almas possível antes da intervenção divina. E qual é o último e mais urgente aviso que extraímos de sua vida para este intervalo de tempo, entre a noite de hoje e os primeiros dias de 2026? É o perigo de se render ao desespero e de perder a esperança. Você pode ter ouvido todas as advertências, reconhecido os sinais dos tempos em sua própria vida e no mundo, e agora se sentir esmagado pelo peso da batalha. O inimigo, o barbudo, tem uma estratégia final: sussurrar em seu ouvido que você não é bom o suficiente, que seus pecados são grandes demais e que a luta é inútil. Esse é o maior perigo iminente. Padre Pio, que viveu em agonia constante, nos ensina a única verdade: Deus é infinitamente bom, e a misericórdia dele é maior do que a nossa miséria. Ele disse: se Jesus não nos perdoa, quem nos perdoará? Não desanime. Ele via que o medo paralisante era uma tática demoníaca para nos afastar do confessionário, pois se acreditamos que Deus não pode ou não quer nos perdoar, por que confessaríamos? O alerta final é contra o desespero. Não importa o quão grave seja o seu passado. Se você se arrepende com o coração contrito, há sangue preciosíssimo de Jesus, que escorria das chagas de Padre Pio, é suficiente para limpá-lo de todo o mal. Para nos dar essa última injeção de esperança, Padre Pio nos deixou uma fórmula de vida.
a união com Jesus crucificado. Não apenas admirar a cruz, mas abraçá-la. Ele nos pede para confiar cegamente em Deus, mesmo quando tudo parecer perdido. Essa confiança não é uma fé ingênua, mas a certeza de que Deus controla todas as coisas e que Ele só permite o mal para extrair um bem maior. O tempo de purificação é necessário para que o mundo possa ser renovado na graça. Padre Pio era um homem de fé intensa, e essa fé se traduzia em uma alegria profunda, apesar da dor física. Ele irradiava paz, mesmo cercado por ataques e sofrimentos. Essa paz é o que ele deseja para você, meu filho, minha filha, neste período de alerta. Essa paz é o sinal de que a sua alma está em ordem e que você está preparado para qualquer evento que se anuncie. A paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. Escreva nos comentários: Jesus, eu confio em vós, se você escolhe a esperança. O perigo iminente não é o fim, mas o meio para uma purificação. Padre Pio nos ensina a olhar para a frente com a certeza de que a vitória final pertence a Cristo. Ele nos deixou o seu legado de oração, sacrifício e amor pela Eucaristia. Se seguirmos os passos do santo de Pietrelcina, atravessaremos a escuridão dos tempos que se intensificam até 2026 e seremos contados entre aqueles que permaneceram fiéis. A sua missão agora é levar este alerta a sério. Não volte à sua vida antiga. Renove o seu compromisso com a oração diária, com o rosário, com a confissão mensal e com a devoção sincera à Santíssima Virgem Maria. É assim que você honra o sofrimento de Padre Pio e garante a proteção dele e de sua Mãe Celestial. Meu irmão, minha irmã, o tempo urge. A noite está avançando, e a luz do alerta de Padre Pio nos chama a estar de pé, com as lâmpadas acesas, esperando a vinda do Senhor. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Vá em paz, e que Padre Pio rogai por nós. Não se esqueça de se inscrever para continuar a jornada de fé conosco. O tempo de indecisão acabou. O Padre Pio, com sua voz carregada da autoridade que lhe vinha dos céus e das chagas que doíam em sua carne, nos exige uma postura de guerreiros espirituais. Meu querido, o clímax deste alerta iminente não é o terror, mas a sua conversão definitiva. Pense no último suspiro de Padre Pio, quando ele partiu para a glória em 1968, com o rosário nas mãos e as palavras Jesus Maria nos lábios. Ele nos deixou o exemplo de como devemos viver e, principalmente, de como devemos morrer, em total abandono e confiança nos Sagrados Corações. Padre Pio nos garante que, se vivermos em estado de graça, se formos fiéis às pequenas obrigações do dia a dia e nos apegarmos à Eucaristia, o perigo que se intensifica até os primeiros dias de 2026 passará por nós sem nos atingir eternamente. Ele será a nossa ponte segura sobre o abismo da confusão e da provação. Ele nos lembra que a dor e o sofrimento deste tempo têm um propósito redentor. São como o fogo que purifica o ouro. Não corra dos desafios. Abrace-os com a cruz de Cristo, oferecendo tudo em reparação pelos pecados do mundo. Eu quero que você sinta agora a presença de Padre Pio, a doçura do perfume de rosas que tantas vezes anunciava sua intercessão. Sinta o chamado à coragem. Você não é fraco. Você tem o Espírito Santo em você e a Virgem Maria como sua mãe. O demônio é um cão acorrentado e ele só pode morder se você se aproximar dele pelo pecado. Mantenha a distância da tentação e o demônio fugirá de você. Esta é a mensagem final do alerta de Padre Pio. Não se preocupe com o que os homens farão, mas com o que Deus está pedindo de você. Seja um farol de fé e esperança no meio de sua família e de seus amigos. Não permita que o pessimismo ou a incredulidade roubem a sua paz. O céu está aberto para aqueles que lutam. A glória eterna é o prêmio para aqueles que perseveram. Padre Pio intercede por você neste momento. Ele está pedindo ao bom Deus que lhe dê a força para vencer a assedia, a graça de uma confissão sincera e o amor ardente pela Eucaristia. Ele o cobre com seu manto de intercessão, oferecendo as suas chagas para a sua cura e salvação. Abrace a sua fé com fervor.
Não há tempo para hesitar. Abrace a cruz, reze o rosário e confie em Deus. Comente, Padre Pio, guia-me para o céu, e sele este pacto de fé e vigilância. Que a bênção do Padre Pio e a proteção da Virgem Maria estejam sobre você. Que Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, o abençoe e o guarde de todo perigo, hoje e sempre. Amém. E lembre-se, a batalha é grande, mas a recompensa é eterna. Não perca o nosso próximo vídeo, onde falaremos sobre a importância da devoção aos santos anjos na luta final. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.